Com grande alegria, nós vamos hoje ter pela primeira vez na nossa igreja, na história da nossa igreja, a Missões Portas Abertas. Há coisa de 3 meses, uma irmã do nosso conselho missionário sugeriu, porque a gente não traz aqui portas abertas. E eu entrei em contato naquela ocasião, eles não podiam vir logo em seguida, e tinham essa data de junho para vir aqui. Aconteceu que nesse meio tempo, pastor, um casal da nossa igreja convidou também um missionário que trouxe uma palavra sobre igreja perseguida para nós. Então eu creio que o Senhor quer nos ensinar alguma coisa muito importante sobre esse assunto. É com muita alegria, pastor, nós damos a sua palavra ao Senhor agora, nesse momento. Eu quero orar pelo Senhor. Vamos acompanhar com atenção o que esse homem de Deus tem para nós hoje. Senhor amado Deus, nesse momento nós queremos render graças a Ti, colocar nosso coração aquietado diante da Tua presença, Deus. O Espírito Santo que está entre nós, está em nós, que nos dá alegria e podemos cultuar aqui com essa liberdade que temos. Pedimos que o Senhor use pastor Arthur Botelho nesse momento para nos trazer aquilo que o Senhor quer falar. Nós cremos que o Senhor está querendo nos ensinar algo sobre este assunto. A tua igreja, o teu corpo que sofre. Assim nós pedimos a Ti que abençoe este momento, ó Deus. O Senhor Jesus está aqui conosco, nós pedimos que o Senhor mesmo cuide de todos os detalhes deste culto. Agradecemos-te e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Agradeço a Deus por estar aqui, primeiramente, mas não posso deixar de agradecer o presbítero Roberto, sua esposa, que me hospedam ali na sua casa. E também a irmã missionária, né? É a Eduarda, de quem você falou, ela? Do missionário? A missionária é a Eduarda, do departamento missionário? A secretária, não, que tinha interesse de que Portas Abertas viesse aqui? Isso, muito obrigado a você também. A toda a igreja. E também ao pastor Waldenberg, pelas portas abertas aqui, viu, pastor? Estou vendo que as portas estão abertas aqui, que bom, né? Fico muito feliz. Irmãos, vocês prestaram bastante atenção nas declarações que nós fizemos agora, cantando essas músicas, esses hinos? Declaramos ali que Jesus é tudo para nós. Não importa as circunstâncias, estamos dispostos a oferecer tudo a Jesus, todas as ofertas a Ele, como louvor a Ele, para adorá-lo por tudo que Ele nos fez e nos faz, e com certeza nos fará ainda, né? A ponto de declararmos que Jesus é mais importante do que o nosso próprio viver. Então é muito séria, essas declarações são muito sérias. A responsabilidade é grande, porque muitas vezes cantamos, irmãos, mas não prestamos muita atenção naquilo que já está decorado. Fica assim, fácil, ele vai, a gente fala, mas não dá muita atenção àquilo. E eu estava aqui prestando atenção, foram 4 hinos, né? E cada um deles, todos eles, com essa mesma conotação. Muito bom, eu fiquei feliz. Falei, Jesus é assim mesmo, a gente precisa ser confrontado. Eu acho que nós devemos nos autoconfrontarmos sempre, porque precisamos nos parecer com Jesus, precisamos ser autênticos, verdadeiros, né? Genuínos cristãos, porque eu acho que é assim que a gente vai fazer diferença, é assim que realmente as pessoas vão poder serem atraídos a Ele, né? Por nós, mas como por nós? Pela maneira que vivemos. Eles veem como nós vivemos e por isso são atraídos para Jesus, porque eles conseguem ver Cristo em nós. Então, irmãos,
Eu quero abrir a Bíblia com vocês. Não precisa colocar no telão, se todos trouxeram a Bíblia, né? E está lá em Atos capítulo 8, capítulo 18, perdão, capítulo 18. O pastor leu o capítulo 14 de Atos, né? Onde Paulo e Barnabé, ali, Icônio, sofrem ameaças, né? Perseguição ali, até por conta dos próprios judeus. E então eu quero ler esse texto, está em Atos 18, versos 9, 10 e 11. A minha Bíblia é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu vou ler aqui, vocês acompanhem aí na sua Bíblia, por gentileza. Certa noite, verso 9 do capítulo 18 de Atos. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo. Continue a falar e não se cale. Pois estou com você, e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Em outras traduções está, porque tenho muita gente nesta cidade. Então, Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. O irmão presbítero Roberto orou por mim. A oração, com certeza, o senhor ouviu, mas eu preciso orar de novo. Tenho necessidade de orar de novo. Preciso orar pelo menos um pouquinho. Eu estava aqui enquanto ele orava, em silêncio, falando com o Senhor. Dizendo assim, Senhor, ele já está orando, eu não vou precisar orar. Então eu oro junto aqui, silenciosamente, mas ao ler aqui o texto, terminando de ler o texto, me deu uma vontade, ou seja, uma necessidade de orar de novo. Então eu queria que vocês me acompanhassem aqui. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe que sempre eu oro, sempre. Não consigo ministrar, não consigo estar diante da Tua igreja para falar a Tua palavra e também em nome dos cristãos perseguidos, sem orar um pouquinho pelo menos. Quero diminuir para que o Senhor cresça. Quero que o Senhor me dê um espírito ensinável, um espírito humilde, para que eu possa também ouvir a Tua voz, Pai. Quero estar com meus ouvidos sensíveis à Tua voz. Preciso também aprender com o Senhor. Por isso, Deus, eu peço que fale aos nossos corações, ao meu coração, ao coração de cada irmão aqui. E para isso, Deus, aquiete a minha alma, Senhor, e o meu coração, para que nada, ó Deus, impeça de a Tua palavra fluir e do Teu Espírito, ó Deus, fazer com que ela penetre em nossos corações, ó Deus, e nos transforme mais um pouco, ó Deus, e nos faça compreender tudo aquilo que a gente vai apresentar e falar aqui, para que, antes de tudo, antes mesmo de sermos edificados, o Senhor seja glorificado. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, aqui rapidamente nesse texto tem algo que me chama muita atenção aqui. Principalmente se tratando de Paulo. E o que chama atenção é que Paulo teve medo. Paulo teve medo. O pastor leu o capítulo 14, dá para você imaginar porque que Paulo estava com medo. Paulo já havia sofrido assim, intensa oposição ali em Corinto e estava com medo. A ponto de Jesus, né, certa noite, em uma visão, fala a ele, Paulo, espera aí, Paulo, não tenha medo. Continue a falar, Paulo. Não se cale, não. Eu estou com você. Jesus não só conforta Paulo com a sua presença, dizendo, estou com você, né, como encoraja Paulo a persistir no ministério, para que ele continuasse a pregar a mensagem, a palavra de Deus, e prometendo-lhe até proteção. Né? Ninguém lhe atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. O interesse de Jesus é que Paulo permanecesse lá naquela cidade, porque havia muita gente lá que Jesus queria.
que essas pessoas ouvissem o evangelho. Ele disse, essas pessoas me pertencem, eles precisam ouvir a mensagem, Paulo. Permaneça aí, persista aí, permaneça aí. Não tenha medo não, eu vou estar com você. E ele permaneceu 1 ano e meio ali, naquela cidade, pregando, ensinando a palavra de Deus. Irmãos, você lê esse texto e não sei se você consegue se imaginar ali no lugar de Paulo. Mas hoje não precisa muito para isso, porque é só você olhar para os cristãos perseguidos e você vai ver, primeiramente, que eles são pessoas como nós. São pessoas como Paulo. São pessoas que têm medo diante do perigo. Paulo estava com medo de ser atacado novamente, de ser maltratado novamente, torturado. E hoje, milhões ou milhares de cristãos têm medo. Eles não têm medo de morrer. O medo deles não é de morrer. O medo deles é de negar a Cristo. Porque o sofrimento é muito grande, irmãos. E não é só o sofrimento que eles sofrem na própria pele. É o sofrimento que envolve a sua família. Nós soubemos recentemente, um tempo atrás, de uma pessoa ali num país do Oriente Médio, um país quase que totalmente fechado, praticamente impossível pregar o evangelho ali, arriscadíssimo. E essa pessoa decide ir às frentes das universidades, porque havia muitos jovens ali, e ali ele viu uma oportunidade de pregar o evangelho. E a quem ele pregava e se convertia, porque alguns se convertiam. Ele dava uma Bíblia. E depois tinha que discipular essa pessoa também. Tinha que ensinar a Bíblia para ela. E mais, tinha que cultuar com ela também, porque não tinha igreja para ele enviá-lo, né? Ele não tinha como a pessoa confessa Jesus, vai lá na igreja cristã evangélica, eles vão te discipular, vão cuidar de você. Não tinha como fazer isso. Então ele mesmo tinha que fazer. Então vai vendo como que era o trabalho num país fechado. E ele foi conseguindo algumas pessoas, até que ele foi descoberto, foi denunciado e foi preso. E nessa prisão, as pessoas disseram a ele, olha, se você voltar para o Islã e nos denunciar, nos entregar, quem dá essas Bíblias a você e parar de ir à frente das universidades pregando esse falso evangelho, se você fizer isso, você vai voltar para sua casa tranquilo, para sua família, ninguém vai te incomodar. É simples assim. Então ele tinha que fazer uma escolha, né? Entre Cristo ou não ser incomodado, voltar para sua casa. Só que ele disse, não posso. Não posso negar Cristo. Se vocês quiserem, podem até me matar, mas eu não posso entregar Cristo. Eles falaram, podemos até te matar sim. Eles falaram, então peraí. Foram até a casa dele, pegaram a esposa dele, trouxeram até ele e disseram, olha, se você não aceitar a nossa proposta, você nunca mais vai ver sua esposa, nós vamos levá-la e mais. Você não tem nem ideia do que nós vamos fazer com ela. E depois vamos matá-la também. Você continua com a mesma posição? Ele olhou para a esposa olhou para ele, os dois se entreolharam, e ele olhou para os rapazes e disse assim, mesmo que vocês matem a mim, a minha esposa, e até os meus filhos, eu escolho a Cristo. É fácil essa decisão, não? É fácil essa escolha? Então, muitos deles têm medo. Tem medo por conta dos filhos. Muitos têm que escolher entre Cristo ou proteger a família. Olha como é importante nós
termos essa empatia por esses irmãos, nos colocarmos no lugar deles, para sentirmos um pouco do que é viver nessa condição, nesse contexto, para que a gente possa, irmãos, de alguma forma, amá-los. Precisamos amar esses irmãos. Eu estava pregando em São Paulo, cheguei lá para pregar uma conferência e eu fui falar no último dia, no último culto. E o pastor não me falou sobre o tema da conferência, nada, eu estava vindo de uma viagem para outra, aceitei estar ali naquele domingo à noite. E aí quando eu chego lá eu vejo no telão o tema da conferência. E o tema da conferência era: a missão é lá, mas é também aqui. Aí eu pedi ao pastor, posso só trocar as palavras de lugar? Eu concordo também que a missão é lá. Realmente é onde estão a maioria das pessoas pouco alcançadas e até nada alcançadas. É lá nesse contexto onde há perseguição, E eu falei, eu concordo sim, a missão é lá. A impressão que dava desse tema é de que a prioridade é lá, mas é também aqui. A missão é lá, mas é também aqui. A prioridade é lá, mas é também aqui. Não esqueçamos de que também temos que fazer a missão aqui. Falei, pastor, vou trocar assim. A missão é aqui. Por que a missão é aqui? Porque é aqui que nós estamos presentes. A missão para você é aqui, não é lá. Mas é também lá. Aonde você está presente, você vai agir. A igreja que está lá, a missão para ela é lá, porque ela está lá. Então, ela pode agir lá. A nossa é aqui, nós vamos agir. Mas é também lá por quê? Porque é também lá para nós. Para eles sim, que estão lá. Então, para eles é aqui, eles estão lá. Aqui é lá para eles. Mas para nós é também lá, por quê? Porque é também lá para nós. Paulo nos deixa bem claro isso. Colossenses 1,18, ele diz que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então dá para sentir aí que há um só corpo, uma só cabeça, uma só igreja. Mas vamos lá. Paulo em Romanos, está em Colossenses 1,18. Paulo em Romanos 12,5 vai dizer que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E que estamos ligados uns nos outros, ou pertencemos uns aos outros. Aí em 1 Coríntios 12:26, ele vai explicar melhor isso. Ele vai dizer, olha, e por conta disso, quando o membro sofre, todos sofrem juntos com ele. Por conta disso, quando o membro é honrado, todos se alegram junto com eles. E Paulo vai mais longe, quando ele está lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, ele diz que é sob a direção dele, de Jesus, que todo o corpo, todo esse corpo de Jesus, se ajusta perfeitamente. E ele diz como isso acontece, quando um membro auxilia outro membro. E ele fala, é assim que esse corpo se torna saudável e cresce em amor. Paulo está explicando para a gente como a igreja deve viver. Você consegue viver com uma parte do seu corpo doente e a outra sã. Você fala, tem uma parte sã, tá bom. Eu vivo com essa parte aqui. Tá bom demais. A metade está perfeito. A outra metade está lá, coitado, né? Santo do médico. Você não vai viver assim. Você vai, a sua mente vai socorrer o corpo. É a mesma coisa o que Paulo está dizendo aqui. Quando o membro sofre, todo sofre. Quando se alegra, quando não é honrado, todo se alegra. É a mesma coisa, precisamos estar juntos, porque esse corpo é de Jesus. Ele é a cabeça desse corpo. Eu gosto quando ele fala em Gálatas, capítulo 6, verso 10, ele diz que sempre, está falando para a igreja, sempre que a igreja tiver a oportunidade de fazer o bem, deve fazer o bem a todos. A igreja deve fazer o bem a todos. Inclusive aqueles que a maltratam. Inclusive aqueles que a decepcionam. Mas, primeiramente ou especialmente, aos da família da fé.
Somos um só corpo, uma só igreja, uma só família. Por isso a missão é aqui, mas é também lá. Você está presente aqui, mas você tem que estar presente lá também, por se tratar de ser um só corpo. E a missão é de Cristo. A missão é de Cristo. Em Marcos 16:15, ele diz aos discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E no verso 20, o último versículo do capítulo 16 de Marcos, ele diz que os discípulos foram a toda parte, anunciando essa mensagem. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. O Senhor cooperava com eles. A missão é de Jesus. Ele vai cooperar com o corpo, com a mensagem do evangelho através do corpo, através da igreja. Ele é o maior interessado em que o corpo se torne saudável e cresça em amor e expresse esse amor a todas as pessoas. A Portas Abertas tem a visão de um mundo em que todas as pessoas no mundo devem experimentar o amor de Jesus. É experimentar o amor de Jesus. É diferente do que você simplesmente dizer, pregue, todos precisam ouvir o evangelho. Sim, é fato. Mas tem que ouvir o evangelho através de uma igreja cheia de amor. Cheia de amor para dar. Tem que ser dessa forma. E a Portas Abertas, irmãos, há 69 anos, tem socorrido milhões de cristãos. Para quê? Apenas para que eles tenham uma ajuda, sejam socorridos, supridos? Não. É para que essa ajuda faça com que eles permaneçam firmes na fé em Jesus e continuem testemunhando de Cristo lá. Por isso a minha missão é aqui, mas é também lá. Assim, eles vão expandir o reino, aonde você não vai, aonde eu não vou. Nós estamos aqui num país onde há liberdade, onde temos muitos recursos, onde não nos falta praticamente nada. E esses irmãos têm que cumprir essa missão em lugares onde falta tudo, praticamente tudo. Ainda, sem liberdade alguma. Não tem liberdade. São ameaçados, são impedidos, são humilhados, são maltratados. Não é fácil se manter como um cristão, fiel a Cristo, testemunho de Cristo, quando você é ameaçado, com sua família é ameaçada. O que a Portas Abertas quer, o que o irmão André queria muito, ele faleceu em setembro de 2022, com 94 anos de idade. O que ele queria muito é que a igreja do Ocidente se envolvesse com esta igreja perseguida de tal forma que nenhum cristão perseguido sentisse a necessidade de fugir de lá. Hoje há muitos refugiados para o mundo, lógico que eles fogem, porque eles se veem sozinhos, irmãos. Eles sabem muito bem que nós do Ocidente pouco ligamos para eles. Eles sabem, ou vocês acham que eles não sabem? Eles sabem que muitos de nós os ignoram. Sabemos dele, eles sabem que nós sabemos dele. O mundo está conectado. Não tem mais nada que a gente não saiba. Você quer saber o que está acontecendo agora lá na Mongólia, vai na internet, você fica sabendo. Lá no interior da China, você fica sabendo, é só colocar lá no Google. Então, esses irmãos fogem, lógico que fogem. O irmão André lutava para que eles permanecessem em seus países, mesmo correndo o risco de sofrerem e até de serem mortos. Você vai ver nos livros do irmão André testemunhos onde ele dialoga com pessoas, com cristãos perseguidos, pastores, no Oriente Médio, no Afeganistão, no Paquistão, onde ele fala assim: se você quiser sair daqui com a sua família para a Europa, a gente leva vocês para um lugar seguro, não tem problema. Mas teremos que colocar alguém no seu lugar aqui. Porque alguém tem que ficar aqui. Mas se quiser ir, a gente leva, a gente dá um jeito e tira vocês daqui. Mas a nossa vontade é que vocês permaneçam. E a pessoa fala: mas vamos morrer, André? Eu disse: sim, mas se vocês morrerem, o que acontecerá em seguida? Aí, neste testemunho que eu estou falando por cima aqui, esse pastor, as lágrimas correram para o seu rosto, alguns minutos de silêncio, olhando para o irmão André, depois ele abraçou o irmão André e disse: irmão André, nós vamos continuar a obra, não vamos desistir.
porque ele disse, o que vai acontecer é nos encontrarmos com Jesus antes dos outros. Então, o que eles mais esperam é encontrar-se com Jesus. O irmão André queria morrer como mártir, sabia, pastor? Ele queria morrer entre os cristãos perseguidos, mas Deus não permitiu. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, no mundo, são mais de 365 milhões de cristãos que sofrem perseguição por causa da sua fé em Jesus. Mais de 365 milhões. Quase o dobro da população brasileira. E sofrem perseguições de níveis altíssimos. Severo e extremo. É classificado como níveis severo e extremo. Toda a igreja é perseguida. Tem um livrinho ali chamado Fé. Andar com Jesus é estar em apuros. E o autor, ele conclui que não existe cristão não perseguido. Todo cristão é perseguido. Ele se baseia lá em 2 Timóteo 3,12, tá? Onde Paulo diz assim, todo aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus, ou uma vida totalmente devotada a Cristo Jesus, sofrerá perseguição. O autor se baseia nesse texto. E também Jesus foi quem disse, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Então a perseguição é bíblica. Só muda o tipo de perseguição, a intensidade, né? O tipo de perseguição muda, mas a perseguição à igreja, ela é geral. Mas esses irmãos vivem num contexto de uma perseguição altíssima, severa e extrema. Essas perseguições são classificadas. E eu quero passar para você aqui, rapidinho, um videozinho de 1 minuto e meio, para vocês terem um panorama. Eu pedi esse vídeo, ele compactado assim, ele tem 5 minutos, quase 6 minutos. Lá no YouTube você pode entrar e assistir ele inteiro. O vídeo chama-se Vídeo da Lista Mundial da Perseguição 2024. Mas eu reduzi para 1 minuto e meio, porque eu quero dar ênfase em 2 países apenas e dar um panorama geral bem rápido para vocês da perseguição no mundo hoje, onde a perseguição se tornou severa e extrema. Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a Lista Mundial da Perseguição. Alguns países tiveram um grande aumento no grau de violência. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na Lista Mundial da Perseguição 2024. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo. Conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. portasabertas.org.br/lista mundial. Essa é a lista mundial da perseguição. Você está vendo ali no mapa, ou no telão, né, que está o mapa, 50 nações onde a perseguição é classificada em 2 níveis, severo e extremo. As cores laranjas ali que vocês estão vendo, países com cor laranja, são 37 nações onde a perseguição atingiu o nível de perseguição severa. Você pode olhar na América Latina, 4 nações. Você vê Cuba ali em cima, né, pequenininho lá. Deixa eu ver aqui, ó, Cuba, Colômbia, México e Nicarágua. Vocês viram que o vídeo deu destaque a Nicarágua, porque a Nicarágua, irmãos, entrou nessa lista mundial da perseguição, ano passado, ela entrou no 50º lugar, número 50, né? E este ano ela já subiu para o número 30. Então a perseguição aumentou na Nicarágua. E Cuba também estava em 34 ano passado, subiu para 22. Tá? O número diminui, né? Mas subiu, né? Do 50 para o 1, né? Para o primeiro. Então, Cuba também aumentou a perseguição. A perseguição tem aumentado na América Latina. Tá? Você está vendo ali,
também os países de cor vermelha, são 13 países onde a perseguição se tornou extrema. Nesses 13 países, irmãos, a coisa realmente é complicada e muito, muito, muito difícil para os cristãos. É muito arriscado ser cristão nesses países e eles realmente têm que ter uma vida totalmente entregue ao Senhor. A perspectiva de vida para esses irmãos nesses países é a eternidade, não é mais a terra. Eles não esperam mais nada da terra. Eles vivem aqui ainda, mas com o seu olhar fixo lá na eternidade. E seus pensamentos também lá no alto. Não mais na terra. Tá? Já morreram para esta vida. Vivem agora uma nova vida com Cristo, como diz Paulo, né? Que está lá sentado à direita do Pai, né? No lugar de honra, só ali intercedendo por nós. Esses irmãos têm essa perspectiva de vida. E também, por conta disso, enquanto estão na terra, enquanto vivem aqui, se perderam praticamente a esperança de ter alguma coisa ou ser alguma coisa nessa vida, né? Eles, por terem entregue a vida a Jesus e a perspectiva ser a eternidade, não vem a hora de estar com Jesus, eles amam tanto a Jesus que eles decidem viver uma vida aqui apenas com um propósito: testemunhar de Cristo. Eles só estão aqui para testemunhar de Cristo. Paulo não disse, quando foi arrebatado ao terceiro céu, queria ficar lá, né? Mas Deus mandou ele de volta. E ele falou, eu gostaria de estar lá, mas é necessário que eu fique aqui para estar com os irmãos, para poder fortalecê-los, encorajá-los, estar junto com eles, para que o evangelho fosse pregado, expandido em toda a terra. Então, nesses países aqui, realmente, esses cristãos, eles não têm mais sentido a vida para eles. Eles podem falar que nem Paulo, a minha vida já não tem valor para mim mesmo. A única coisa que tem valor agora é completar a carreira e cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Só resta isso, é só isso que faz sentido para a vida deles. Nada mais faz sentido. Quantas coisas fazem sentido para a nossa vida? Aonde está o sentido de testemunhar de Cristo? Em que colocação ela está aí nas nossas prioridades de vida? Quantas coisas fazem sentido? Tem um estudo chamado autoconfrontação. Entrar lá no YouTube e busca lá, um estudo autoconfrontação. É muito bom para a gente se autoconfrontar, para a gente ver como é que a gente está vivendo nosso cristianismo. Além desses países, irmãos, esses países vermelhos é onde as pessoas sofrem mesmo, onde há prisões, onde há sequestros, onde há uma situação assim muito terrível. Quer ver uma situação? Vocês estão com a revista aí, todos receberam uma revista, não receberam? Todos receberam esse folder aqui, não receberam aí também? Tá, eu já vou falar do folder. A revista é muito importante. A revista vai trazer informações, notícias, para orarmos pelos cristãos perseguidos, motivos para orarmos, né? Vai trazer também agora, nessa revista aqui, deste mês, ela tem também aqui, você pode acessar o guia de oração, lá aqui no QR Code, aqui, ó, você vai ter aqui 30 dias de oração pela África subsaariana, né? Que foi o tema do DIP, Domingo da Igreja Perseguida esse ano, que foi celebrado agora em 26 de maio, tá? Com o tema Desperta a África subsaariana, a parte mais vulnerável, mais frágil, mais pobre e mais violenta de todo o mundo. Ninguém recebeu a revista? Quem não recebeu? Levanta a mão, por gentileza. Isso, o irmão ali é realmente eficiente, hein? Só ouviu lá e já está ali com as revistas. Muito, muito bom. Eu quero só mostrar, olha como é importante essa revista. Quando eu li esse devocional aqui, a revista traz um devocional também, sempre de um cristão perseguido, tá? De um livro chamado Permanecendo Firme Através da Tempestade, que um irmão chamado Paul Brooks, trabalha com Portas Abertas, já teve várias vezes no Brasil, já pude viajar com ele várias vezes aqui. Ele escreveu um devocional de 365 dias, devocional por cada dia, um devocional tratando sempre de um cristão perseguido, sempre um devocional
do ponto de um cristão perseguido, do ponto de vista de um cristão perseguido. Muito interessante. Mas eu quero falar para você aqui sobre como um cristão perseguido, ele entendeu o sacrifício de Cristo por ele na cruz. Olha só o caso dessa irmã Ellen aqui, uma missionária no Congo. Essa missionária, a sua história é um testemunho da graça de Deus. Deus é merecedor, o tema aqui. Diz assim, ó, que muitos jovens lhe perguntam sobre o que ela sofreu por Jesus. E a sua resposta é, olha só, soldados do governo vieram ao meu bangalô, me roubaram e me agarraram. Fui espancada, levei muitos chutes e um dos soldados quebrou meus dentes com sua bota. Eles quebraram os meus óculos, então não conseguia mais me proteger do golpe seguinte. Então 2 oficiais do exército, um de cada vez, me levaram para o quarto e abusaram sexualmente de mim. Depois me arrastaram para uma clareira, me amarraram a uma árvore e zombaram de mim. Enquanto eu estava lá, agredida e humilhada, um deles encontrou a única cópia manuscrita existente de um livro que eu estava escrevendo há 11 anos sobre o avanço da obra de Deus no Congo. Eles o colocaram na minha frente e o queimaram. Eu me perguntava, valeu a pena? 11 anos entregue ao ministério e agora isso? No instante em que pensei isso, o Espírito Santo começou a falar comigo, minha filha, a questão não é vale a pena. A questão é, eu sou merecedor? Espírito Santo falando com ela. Eu, o Senhor Jesus, que entregou a vida por você, sou digno de que você se sacrifique dessa maneira? E Deus quebrantou o meu coração, disse ele. Eu olhei para cima e disse, sim, vale a pena, pois tu és digno, Senhor. E ela conclui, quando você faz a pergunta certa, sempre ouvirá que ele é absolutamente digno de qualquer coisa que você faça ou entregue por ele. Uma vez perguntaram a ela, foi muito difícil perdoar aqueles homens? Ela disse, não havia nenhum sentimento de amargura ou raiva. Eu estava maravilhada pela sensação de que Deus estava me usando graciosamente para o seu propósito. Ela voltou para o Congo depois de tudo que aconteceu e ela continuou seu ministério entre os povos africanos. Irmãos, quando eu leio esses testemunhos, eu costumo dizer que eu preciso muito mais dos cristãos perseguidos do que eles de mim. Eu caminho com eles há 22 anos, cristãos do mundo todo, da Índia, toda a Ásia, da África, do Oriente Médio, aqui em Cuba, Colômbia, México. Tenho caminhado com esses cristãos e eu tenho visto em todos eles a mesma coisa. Todos vivem uma vida em que Cristo é suficiente para eles. E eu olho para eles e eu falo, Deus, cada vez que eu tenho um encontro com um cristão perseguido, eu não sou mais o mesmo, alguma coisa muda em mim, eu tenho que mudar. Quando você tem um encontro com Jesus, você não é mais o mesmo, não é verdade? Eu aprendi que também, quando a gente tem um encontro com um cristão perseguido, a gente também não é mais o mesmo cristão. A gente muda, a gente, olha, meu irmão, você não tem ideia. Eu fico triste em dizer isso. O irmão André dizia o seguinte, que a maioria de nós, igreja do Ocidente, ele se refere à igreja do Ocidente, ele diz que a maioria de nós, infelizmente, Deus nos dá muitas oportunidades, mas nós deixamos passar a maioria delas. A maioria delas. E uma das oportunidades que eu vejo a igreja brasileira deixar passar é a oportunidade de se envolver, de se unir. Mas, de fato, participando da vida deles, tendo uma participação na vida deles, desses irmãos perseguidos. Ela deixa passar a oportunidade. Por que eu digo isso? Porque Portas Abertas está há 69 anos no mundo. 46 anos que tem a base no Brasil. E nós chegamos agora a 44 mil parceiros. São pessoas que recebem a revista todo mês, que oram pelos cristãos perseguidos, e alguns até ofertam para os projetos de campo. 44 mil, quantos milhões de cristãos nós somos? Aí eu falo, Deus, alguma coisa está acontecendo. Aí eu lembro do irmão André. A gente deixa passar a maioria das oportunidades, essa é uma delas. Hoje aqui eu não sei se vocês vão deixar passar essa oportunidade. Porque eu não sei. Eu estou aqui porque Deus me viu aqui. Eu creio que Deus faz tudo com propósito. E
É propósito dele que eu esteja aqui hoje. É propósito dele que você ouça sobre os cristãos perseguidos. Eu creio também que é propósito dele que você, ao ouvir sobre os cristãos perseguidos, se importe por eles. Se envolvam com eles. Queiram receber informações deles. Pastor, aqui o presbítero Roberto me contou um testemunho hoje, não vou contar o testemunho, mas ele falou de um missionário em Omã, que sofreu lá a prisão, ficou uma situação muito difícil, a família que estava aqui ficou polvorosa, apavorada, porque ele corria risco de desaparecer e ser morto, porque era um parente sanguíneo. Mas a igreja que está lá, nós falamos aqui, né? Eu citei Efésios 2,19, antes éramos forasteiros, estrangeiros, hoje somos o povo santo, membros da família de Deus. Nós somos uma só família, a família de Deus. Por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus, somos família de sangue, por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício na cruz. Então como que ao saber que cristãos estão sofrendo, e eu não me sinta impulsionado, não me compadeça, e não quero me envolver com eles, não é possível. Como que eu não posso querer receber as notícias, as informações em casa? Na minha casa eu recebo a revista, minha esposa recebe a revista. Por que 2 revistas na sua casa, Arthur? Uma só dá, vocês 2 podem ler a mesma revista. Não é para ler a revista eu leio, mas não é para ler, é depois eu poder dar para alguém aquela revista, nós damos as 2. Eu envolvo outra pessoa, porque eu quero que mais pessoas conheçam os cristãos perseguidos, e orem por eles, se importem por eles, e se envolvam com eles. Irmãos, fica bem claro na Bíblia que há poder na unidade do corpo de Cristo. Em toda a Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala, se refere a isso, que tem que haver unidade. O corpo de Cristo também inclui os cristãos perseguidos. E a gente precisa viver a vida desse corpo, como você vive a vida do seu corpo. Precisamos viver a vida do corpo de Cristo, ter uma participação. Cada membro do meu corpo tem uma participação no corpo. Ou tem algum membro do seu corpo que não tem nenhuma função aí? Tem não? Todo membro tem uma função no corpo, assim é o corpo de Cristo. Irmãos, não são apenas 50 nações, olha a perseguição, já chegou. Tem mais 28, olha ali. Essa cor amarela acrescentada ali, inclui mais 28 nações, você pode ver aqui na América Latina que tem mais 2. Aqui no centro tem Honduras e aqui Venezuela. Tem mais 2 aqui, a perseguição está aumentando na América Latina também. Tudo começou com esse irmão. Quem nunca ouviu a história do irmão André, levanta a mão para mim, por gentileza. Nunca ouviu? Todos os outros ouviram. Quantos já leram o livro Contrabandista de Deus? Levanta a mão para mim. Alguns já leram. Quantos recebem essa revista todo mês em casa? Levanta a mão para mim. Diminuiu já bastante, né? Sinal de que eu entendi agora porque eu vim aqui hoje, porque eu estou aqui. O irmão André começou esse ministério, irmãos, quando tinha ainda 25 anos de idade. Por que 25? Com 25 anos ele foi fazer um curso de missões na UEC, lá na Escócia. E ali ele, ao sair, terminado o curso, ele se depara com uma revista, quando foi buscar a sua mala, para fazer a sua mala para ir embora. Ele viu uma revista, e aquela revista tinha ali fotos de pessoas sorrindo, jovens sorrindo. O irmão André era um jovem também, sorrindo ali. E ele então vê que havia um convite ali dentro da revista para um grande festival da juventude comunista lá na Polônia, em Varsóvia. E havia o convite, então ele escreve para lá e diz, eu quero ir nesse festival, só que eu sou um cristão. Ele se revelou cristão, falou, sou um cristão, se identificou, e eles aceitaram assim mesmo, mandaram a passagem para ele, e ele foi de trem da Holanda, que ele é um holandês, de trem da Holanda para a Polônia. Tá? Esse irmão, ele viveu dessa forma aí, ó, servindo a família da fé, durante 67 anos. A Porta Aberta tem 69 anos, ele morreu em 2022, 2 anos atrás. 67 anos, esse irmão serviu a família da fé. E ele vai, na sua primeira viagem à Polônia, a esse festival. Mas chegando nesse festival, ele se depara com uma multidão de jovens irmãos, muito entusiasmados, mas muito entusiasmados. Ele se referia, né,
que esses jovens estavam muito entusiasmados com um credo sem Deus, porque ele entendia que o comunismo era uma religião e que tinha uma doutrina ateísta. Não havia Deus no comunismo. Então ele fica preocupado com isso e ele então vai procurar uma igreja. Você está vendo ele aqui no pátio da igreja, o irmão André ali, ó, olhando para cima, e ali naquela igreja ele fica mais preocupado ainda, porque ele viu que realmente os jovens estavam mesmo lá no grande festival, porque na igreja praticamente não haviam jovens. Mas o que o preocupou mais ainda é que na igreja também não se podia mais levar a Bíblia. As Bíblias eram proibidas, tá, naquele país, muitas confiscadas, então praticamente as Bíblias foram tiradas, né, dos irmãos, e o irmão André ficou preocupado, ele está ali no pátio perguntando para Deus, né? Deus, e agora o que eu faço? Eu creio que ele deva estar olhando para cima. E Deus responde para ele, irmãos, responde para ele na própria palavra. Ele era um homem conhecido como o homem de um livro, porque a Bíblia, né? Porque ele lia muitos capítulos por dia, não abria mão disso, dava um valor muito grande para a Bíblia, amava a Bíblia, muito, mas muito mesmo, tanto que o carro-chefe até hoje da Missão Portas Abertas é levar Bíblias a esses países. Hoje o trabalho é muito mais abrangente, atende necessidades materiais, espirituais, emocionais, tudo tem clínicas de pós-traumas para mulheres, para crianças, para tudo. Hoje o trabalho é muito abrangente, ajuda emergencial, comida, roupa, remédio. Hoje a Portas Abertas atende às necessidades desses irmãos perseguidos, tá? Mas a Bíblia continua sendo o carro-chefe. E esse irmão então está ali falando com Deus. E lendo a Bíblia lá na Polônia ainda, Deus revela a ele o que ele deveria fazer. Porque ele abriu a Bíblia no livro de Apocalipse, e quando ele está lendo o capítulo 3, o verso 2, na verdade a história conta que ele estava com a mão assim, ó. Ele estava assim, ele pegou a Bíblia, estava com a sua Bíblia, e ele fez assim, colocou o dedo dentro da Bíblia. Diz que quando ele ficou assim, abriu a Bíblia assim para ler, e ele percebeu que o dedo dele parou aqui, né? Estava no verso 2. E ele, curiosamente, leu o que estava no verso 2. E ele leu lá na parte B do versículo: esteja atento e fortalece esta que resta, estava para morrer. Na mesma hora ele entendeu, como Deus dizendo para ele que ele deveria fortalecer aquela igreja, porque ela estava totalmente desencorajada, não tinha jovens, não tinha Bíblias. Como é que uma igreja sobrevive? E ele ficou preocupado. Só que ele disse para Deus: Deus, mas como que eu vou trazer Bíblias para cá, se são proibidas aqui nesse país? Eles não podem ter Bíblias, eu talvez não consiga passar com elas na fronteira, talvez elas sejam confiscadas lá. E não ouviu Deus responder nada, seguiu mais um pouco na leitura. Quando ele chega no verso 8, ainda no capítulo 3, ele simplesmente, depois de ler o verso 8, ele fecha a sua Bíblia, volta para a sua nação, ganha esse fusquinha de presente e, logo depois, na sua próxima viagem, cheio de Bíblias, enche de Bíblias e retorna, então, para lá para socorrer aquela igreja. Interessante que ele, quando ele vai passar na fronteira, irmãos, ele ficou preocupado. Por quê? Deus, primeiro, no verso 2 de Apocalipse 3, na carta à igreja de Sardes, diz a ele o que ele deveria fazer. Levar Bíblias para aquela igreja, porque o que gera fé no coração de um cristão ou de alguém é a palavra de Deus. Ele entendeu. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. Não há direção sem a Bíblia. A gente perde a noção de tudo, a gente perde o rumo, a gente perde o caminho, corre esse risco. Então, ele falou: preciso trazer Bíblia. Entendi. Mas em Apocalipse, Deus o encorajou, porque ele leu: eu vou colocar diante de você uma porta aberta, André. Não tenha medo, André. Ninguém vai poder fechar. Ele entendeu assim. Tanto que ele, aqui, cheio de coragem, cheio de Bíblias, vai para lá. Mas quando ele chega na fronteira, ele fica preocupado, porque o carro à frente dele, a revista foi tão intensa, que ele disse que tiraram os pneus do carro para revistar o carro. Ele falou: vão encontrar as Bíblias. Eu estou perdido aqui. Ele falou: Deus, você falou que as portas estavam abertas, mas que ninguém poderia fechar, mas dá uma olhada aqui. E aí ele fez uma oração. Ele orou diretamente a Jesus. Essa oração está nesse livro aqui, O Contrabandista de Deus. Vocês estão vendo aqui a trilogia do Contrabandista, o Contrabandista 1, 2 e 3, que conta a história do irmão André, essa primeira fase. E aqui, nesse Contrabandista 1, tem a oração, que ficou conhecida no mundo todo, a gente chama de oração do contrabandista, porque ele orou ali ao Senhor Jesus diretamente, dizendo a ele: Jesus, o Senhor, quando esteve na terra, fez cego enxergar, Jesus.
Quem faz cego enxergar? Ele falou, vou passar ali com as Bíblias, esses guardas não podem ver. Então, Jesus, por favor, cega os olhos deles. E foi. Ele disse que tinha 8 guardas revistando o carro. 2 dentro do carro. 2 aqui do lado direito, observando aqueles 2 lá, só assistindo. 2 de lá para cá também, só assistindo. E disse que tinha 2 na frente dele, assim, olhando bem nos olhos dele. Bem fixamente nos olhos dele, para ver se ele demonstrava algum medo, algum nervosismo. Né? Que é o que eles fazem na fronteira para ver se tem alguma ilegalidade, né, ali com a pessoa. E ele ficou firme, tinha orado a Jesus, ficou firme. Os guardas terminaram a revista, irmãos. Chegaram até ele e disseram, se eu posso seguir viagem, entregaram os documentos, está tudo em ordem aqui. Não tem nada errado, não. Irmãos, para pensar. Ele estava entrando num país onde as Bíblias eram proibidas. E o carro estava cheio de Bíblias. À mostra, nos bancos, no porta-malas, em todo lugar. Havia perto de 150 Bíblias ali. Então esse irmão viu o poder de Deus. E ele tem uma coisa interessante que ele diz. E é o lema dele. Ele já faleceu, né? Eu tenho tentado viver esse lema também. O lema é simplesmente vá, para depois ver como Deus age. Depois. Mas eu sinto que a maioria de nós quer ver Deus agir primeiro. Quer ver Deus fazer alguma coisa para nós. Mas se você obedecer o I de Jesus, você vai ver ele fazer muita coisa. Você vai ver o poder de Deus. O irmão André continua aqui, ó. Aqui o 2 aqui é o contrabandista de Deus 2. O irmão André trabalhando aqui diretamente com cristãos perseguidos da Colômbia, Cuba, El Salvador, toda essa região da América Latina. E você vai encontrar depois ele indo à África, você encontra essa história ali na trilogia do contrabandista. Depois o irmão André vai para o Oriente Médio. Ele descobriu que a religião que mais crescia no mundo na época era o islamismo, e ele dizia que Deus também ama os muçulmanos, então ele passa a trabalhar com muçulmanos, a socorrer muçulmanos. E o primeiro livro dele, A Força da Luz, eu não tenho ali no stand hoje, está em falta, ele é o trabalho dele na faixa de Gaza, Israel e Palestina. Vai socorrer os cristãos lá. Ele diz nesse livro algo interessante, ele diz que é muito triste saber que nós cristãos do Ocidente vamos muito a Israel. É bom, é importante conhecer Israel, Palestina, faixa de Gaza, tudo aquilo lá, mas é triste dizer que eles vão lá apenas para visitarem as pedras mortas. Turismo. E as pedras vivas não são visitadas. A igreja, a pequena igreja do Senhor que está lá sofrendo, nem é lembrada. Então, é só para deixar isso aqui. Aqui ele tem esse livro. Irmão, esse livro aqui, meu Deus. Cristãos secretos. O irmão André na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, trabalhando com líderes, pastores, seminaristas, tudo ali direto lá, ele indo direto. A situação ficou tão terrível lá, tão terrível, que o personagem central do livro, que era o pastor responsável por todos os outros ali, liga para o irmão André e diz, não aguento mais, não dá para continuar, precisamos parar. E o irmão André então fala, me espera que amanhã eu estou aí. Saiu da Holanda e foi para lá, se reuniram num lugar escondido lá, secreto, protegido, e falou, me conta a história. Ele contou, não dá mais, está morrendo todo mundo. Eu já tive que esconder minha família num sítio, estão lá escondidos, mas estamos sendo ameaçados, a qualquer momento seremos mortos. O irmão André falou, olha, se vocês quiserem que a gente tire vocês daqui, a gente tira, vocês serão protegidos. E a gente vai ter que ter alguém para colocar no seu lugar, Deus vai levantar alguém. Mas se vocês continuarem aqui, né? E o irmão André perguntou para ele, quantas pessoas já se converteram, quantos muçulmanos se converteram por meio desse ministério que a gente tem aqui? Eles falaram, mais de 1000, irmão André, mais de 1000. Falou, pois é. Falou, bom, então, se vocês continuarem, o que pode acontecer de pior com você? E com a sua família? Falou, já falei, irmão André, vamos ser mortos. E o irmão André respondeu, só isso? O que mais? Aí ele falou, como assim? Como só isso? Não é com o Senhor, é minha família. Como é que o senhor diz isso? Ele falou, não, me entenda. Se vocês morrerem, para onde vocês vão? E aí eu contei no início do culto. Esse pastor chora, está aí nesse livro o testemunho. O pastor chora, as lágrimas correm, e ele diz para o irmão André, é verdade, irmão André, nós vamos nos encontrar com Jesus, então vamos continuar. O André queria muito que esses cristãos não saíssem desse país para pregar o Evangelho. Você vai ler nesses cristãos secretos. Esse diálogo do irmão André tem 2 páginas. Isso já vale o livro inteiro. Mas se você vê, o livro todo é impactante. A história é verídica, é verdadeira, é real.
tá? E vai fazer com que você possa entender melhor o que acontece com os cristãos perseguidos. A perseguição tem aumentado no mundo, irmãos. Está vendo a foto do Estado Islâmico, que aterrorizou a Síria e o Iraque. Agora eles retomaram lá, a perseguição volta de novo, porque os Estados Unidos tirou o exército do Iraque, então a situação ficou de novo favorável a esse grupo extremista islâmico. Insanidade de Deus é um livro que está ali. Isso faz parte da mensagem. Por que Insanidade de Deus? É meio conflitante esse título, mas o casal de missionários dos Estados Unidos são chamados por Deus, enviados por Deus à Somália. Na Somália é um país que a gente considera uma segunda Coreia do Norte. Eles vão para lá. Chegando lá, meus irmãos, eles ficaram 6 anos lá. Ele diz no livro aí que era algo insuportável. Atender o chamado de Deus à Somália era algo insuportável. Quando eles foram para lá, quando ele foi com a esposa e os 3 filhos, o mais velho tinha 10 anos. Quando ele completou 16 anos, fazia 6 anos que eles estavam lá, esse menino, num domingo de Páscoa, não veio para o café da manhã. Eles foram ao quarto e encontraram esse menino falecido, morto. E aí, ele teve um infarto naquela noite, e aí a fé desse casal entrou em crise. Eles falaram, não, Deus, nós suportamos tudo. Aqui nós viemos para suportar, é puro sofrimento. Agora, esse sofrimento a gente não suporta. A gente não consegue entender, o Senhor permitir, um sofrimento desse na alma, tirando o nosso filho mais velho de 16 anos. O Senhor é um insano. Por isso o título é Insanidade de Deus. Sabe o que Deus respondeu para ele, pastor? Está aqui no livro. Falou, Nick, eu não sou suficiente para você. Parece até uma resposta irônica, né, irmãos? Mas eu aprendi com isso, muito. Vocês não têm ideia do como eu aprendi depois que eu li esse livro. A ter Deus como suficiente. Em todas as situações que acontecem na minha vida, principalmente aquelas desfavoráveis, contrárias, adversas, aquelas que eu tenho não, aquelas que me decepcionam, que me frustram, eu olho e falo, Deus, tu é suficiente. A tua graça me basta. Me ajudou muito. Só que esse irmão, na segunda parte, ele viaja para 70 nações e entrevista cristãos que sofrem perseguição severa e extrema. E aí ele cita no livro que ele aprendeu 2 lições com esses irmãos. A primeira é que esses irmãos estão além de nós, vivem outro nível de cristianismo, é diferente do nosso. E segundo, que eles só sobrevivem na fé porque Deus se tornou suficiente para eles. Então, como é que a gente sabe que Deus é suficiente para nós? Você sabe que Deus é suficiente para você? Como é que você sabe? Você tem tudo aqui, não falta nada. Deus é suficiente? Deus é suficiente para nós aqui, onde Ele permite nós termos tudo, irmãos, principalmente liberdade. Quando a gente vive tudo aquilo que a gente declarou nos 4 hinos que a gente cantou aqui. E quando a gente vê um irmão em necessidade, tem compaixão dele. Não é isso que 1 João 3,6 diz? Sabemos que é o amor, quando Jesus Cristo ter morrido por nós, ter entregado sua vida por nós. E ele diz que nós também devemos ter amor por nossos irmãos, devemos entregar nossa vida por nossos irmãos. E ele diz, se alguém tem recurso suficiente para viver bem, e vendo o irmão em necessidade, não tem compaixão dele, como é que o amor de Deus pode estar nele? Aí João exorta, filhinhos, não se limite a dizer ame uns aos outros, ou seja, que isso não fique só nas palavras, demonstre essa verdade por meio das suas ações. Um pastor do Iraque nos ensinou que amar significa agir. Ele acolhendo refugiados no pátio da igreja, barracas, crianças, idosos, todos ali. E ele dizia, amar é isso, amar é agir, amar significa agir. Sem ação não existe amor, não tem amor. E hoje vocês são desafiados, convidados a agirem. É a hora de agir em favor desses irmãos perseguidos. Como é que sabendo e vendo que esses irmãos têm necessidade, a gente não tem compaixão deles, como é que a gente pode dizer que amamos a Deus, que o amor de Deus está em nós, que amamos a Jesus? O irmão André disse, se você ama Jesus, primeiro você vive uma vida crucificada. Segundo, você ama Jesus, você faz tudo o que for possível, para que todos aqueles que nada sabem de Cristo, possam um dia experimentar esse amor. E aí então você entende que a igreja perseguida onde ela está, ela precisa permanecer firme na fé, para que ela possa chegar a essas pessoas com o amor de Jesus. Como é que eu posso ver tudo isso e não ter uma reação em favor desses irmãos, fazendo talvez o mínimo, recebendo uma revista dessa com as notícias, orando por eles, pegando essa revista todo mês, envolvendo uma outra pessoa, é o mínimo, orando por eles. Nem trata-se de ofertar, de dinheiro, de nada, esse é o primeiro passo, conhecê-los para orar por eles.
E envolver outra pessoa é consequência. Agora, você pode ofertar também. Tem o carnê, tem muitas oportunidades. A maioria das ofertas que entram em Portas Abertas para socorrer esses irmãos, para atender as necessidades do campo, para suprir os projetos de campo, a maioria vem dos carnezinhos, sabia, pastor? Dos carnezinhos que estão aqui atrás dessa ficha. Você preenche a ficha, atrás tem um carnezinho que a pessoa pode optar por qualquer valor. R$10, todo dia 15, um exemplo. Né? Vem um carnezinho de R$10 por mês, até o fim do mês, 12 carnês, um carnezinho com 12 boletinhos. Você sabia que 50% da entrada dos recursos financeiros que entram em Portas Abertas no Brasil para apoiar os projetos de campo, vem desses carnezinhos de 20, de 10, de 30, de 50? Esses carnezinhos, vem 50%, representa isso. E só com 44 mil parceiros. Né? Então, isso aqui não é uma coisa obrigatória, é oferta voluntária, a pessoa oferta se quiser. Se você adquire o carnê e fala assim, eu adquiri, mas me arrependi, é só deixar na gaveta lá, não vai ter problema nenhum, porque não é cobrança, é oferta voluntária. Então, a Portas Abertas dá todas as oportunidades para que a igreja brasileira ela possa ter essa participação. Saiu da tela por quê, irmão? Amém, muito obrigado. Só para terminar aqui, irmãos, aqui e no próximo, Filho de uma Serva é um livro que está ali. Eu li a primeira parte numa tarde e a segunda noutra tarde. O livro conta o testemunho de um cristão secreto do Afeganistão. O livro vale a pena. Tem uma ceia aqui de 2 pessoas só participando, que quando eu li essa ceia, parecia que eu estava lá participando junto com eles, eu chorei junto na hora que eu li. Porque não dá para ficar sem chorar. Porque você vê ali uma entrega, um poder tão grande de Deus, uma graça tão grande de Deus ali, uma atmosfera sagrada invadindo aquela sala, aquelas 2 pessoas ali, que eu falei, Deus, me perdoa, eu não quero mais participar da ceia da forma que eu participo. Essas pessoas choravam, eles soluçavam, suspiravam, ali, realizando a ceia. E quando eu ainda li aqui, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aí que choravam mais, porque Jesus foi traído. Irmãos, eu comecei a ler isso, eu falei, Deus, eu quero isso. E um afegão, um cristão, que se converteu dentro do Afeganistão, lendo a Bíblia. É uma história linda, linda, linda. Todos os livros ali vão edificar demais a tua vida. Coreia do Norte, não preciso nem falar, vocês conhecem, vocês estão vendo um pedacinho da perna ali, só dele e o pé, e os pés. São as estátuas do Kim Il-sung e Kim Jong-il, esses 2 que estão lá, embalsamados numa redoma de vidro, são os primeiros ditadores lá, né? O Kim Il-sung, que é o pai, e o Kim Jong-il, o filho. Está o neto lá agora, o Kim Jong-un. Todos precisam prestar culto a essas estátuas que são várias pelo país. Tá? Todo mundo precisa prestar culto e reverência a essas estátuas ali. A Fé Perigosa de Jó é um livrinho que está ali, irmãos, que eu preciso falar rapidamente. É a história da Min Ae, uma norte-coreana. O autor escreve esse livro porque ela fugiu da Coreia do Norte para a China. E esse autor encontra ela na China. E ela fugiu porque ela sofreu muito na Coreia do Norte e não queria mais viver lá, resolveu fugir, conseguiu fugir. E o autor, então, escreve no livro e dá o título A Fé Perigosa de Jó, porque comparou o sofrimento dela com o sofrimento de Jó. E escreveu uma parte do livro e foi embora, para voltar depois, retornar e terminar o livro. Mas numa noite essa irmã estava orando e Jesus disse para ela, eu quero que você volte para a Coreia do Norte, Mia. E ela então procura a família e diz, preciso voltar. E a família diz, não pode ser, Deus te tirou de lá, agora você volta para lá, alguma coisa está errada. Ela diz, não, eu preciso voltar. Eles falaram, mas se você voltar, você vai morrer. E ela então responde ali no livro, ela diz, olha, eu sei, eu não espero durar muito, porque eu percebi de joelhos que é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. Quando eu li isso, eu falei, Deus, eu quero isso. Eu quero que o Senhor seja mais importante para mim do que a minha própria vida, do que o meu próprio viver. Como que acontece isso na minha vida, Senhor? Como que isso pode acontecer? Eu preciso, eu quero isso. Eu necessito de viver assim. Esses irmãos nos ensinam. Essa irmã voltou para a Coreia do Norte. E o autor foi lá e não pôde terminar o livro. Então o livro não tem fim. O livro termina com ela voltando para a Coreia do Norte. Ela foi embora, não sabemos o que aconteceu dela. A única coisa que a gente pede, ou que eles pedem, porque são eles que pedem, eles não pedem para que você ore, para que termine a perseguição. Eles pedem para que você ore, para que eles permaneçam firmes na fé e possam continuar pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo onde eles estão.
mesmo que seja nas prisões, nos campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte. Você tem ali no estande uma pulseirinha que imita um arame farpado, porque todas as cercas dos campos de trabalhos forçados na Coreia do Norte são cercados com arame farpado eletrificado. E tem uma frase na pulseirinha aqui, a frase é #um com eles, porque a gente precisa entender que precisamos ser um com eles. Eles não podem se sentirem sozinhos dentro desses campos, eles precisam saber que nós, que tem gente aqui que se importa por eles, que ora por eles, que eles não estão sozinhos. Isso é muito importante para a fé deles, para eles serem fortalecidos e encorajados. Jesus disse a Paulo, não tenha medo, Paulo, nós precisamos dizer a essa igreja que está lá, não tenham medo, continue a pregar, continue a falar, nós estamos com vocês, não tenham medo. A gente tem que dizer isso a eles precisam saber disso. O irmão André tem um livrinho ali chamado Oração, a Verdadeira Batalha, porque ele depois de um tempo, principalmente no final da vida dele, falou, gente, eu estou percebendo que parece que nós do Ocidente cada vez oramos menos e não oramos pelos cristãos perseguidos. Então esse livrinho nos desafia, nos incentiva a orar pelos cristãos perseguidos. Por que ele diz que devemos orar pelos cristãos perseguidos? Ele explica no livro, porque não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. E a nossa oração chega onde nós não chegamos. Então a nossa oração vai na Coreia do Norte, vai no Oriente Médio, vai em qualquer parte do mundo. E por que não oramos? Ou oramos genericamente? É importante conhecer os cristãos perseguidos para orar com consciência e com consistência, para saber por quem você está orando, pela necessidade, por qual necessidade você está orando. Isso é muito importante. A oração se torna mais eficaz. E o irmão André, então, e a Portas Abertas, eles desafiam a igreja brasileira a se juntar aos cristãos perseguidos em oração. Junte-se a nós em oração. Aquele livrinho Fuga da Coreia do Norte também é uma história linda de amor, de alguém que foge da Coreia do Norte para a China em busca desesperada de comida. 70% da nação passava fome, comiam grama e casca de árvore, não tinha mais cachorro, gato nem rato, a coisa era triste lá, 70%. Esse homem foge em busca de comida para a família dele. E ali, quando ele chega lá, ele é tão bem cuidado, dão banho nele, põem roupa limpa, colocam ele para descansar, dão alimento para ele, e ele não entende aquilo, porque na Coreia do Norte, nesses 70 anos que mudou o regime, as crianças são doutrinadas desde cedo de uma maneira lá, onde eles não têm mais afeto um por outro, o amor mudou muito lá dentro, não existe isso. Então não existe tipo de tratamento que ele recebeu ali daquela família, e ele pergunta para eles, por que vocês me tratam dessa forma, se vocês nem me conhecem? Então eles dizem para ele naquela hora, depois de darem tudo para ele, é porque Jesus te ama, é somente por causa de Jesus. E dão alimento para ele, levam ele de volta, ele volta para a sua nação, volta com Jesus no coração, só que aprove a Deus que ele, com toda a sua família, conseguissem fugir de lá novamente e fossem para a Coreia do Sul. Hoje ele está na Coreia do Sul, é um pastor na Coreia do Sul, está com toda a família lá. Isso não acontece com todos. Queria que você, irmãos, nessa noite, tomasse essa decisão de não ter medo de preencher essa ficha, para receber a revista. E se é o marido e a esposa, não tenha medo dos dois. Individualmente, cada um receba a revista. A revista vai chegar para você gratuitamente. Se você apenas preencher essa ficha que está ali, destacar aqui, me entregar ali no stand, que isso é importante, você vai receber mais uma revista de presente da Portas Abertas, a revista de apresentação, uma revista zero que conta sobre o ministério. Isso se você simplesmente preencher e me entregar ali e for embora. Não adquire nada naquele stand, nem um boto que vale R$5, que tem vários modelinhos ali, nem a pulseirinha do Salmos 23 que as irmãs pregam aqui, ó. Senhor, meu pastor, nada me faltará, em verdes pastagens me faz repousar, conduz as águas tranquilas. Olha o pretinho aqui, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte. Elas pregam com a pulseirinha, mesmo que você não adquira nada disso ali, tá? Você simplesmente preenche a ficha e nos entregue. Você vai receber mais uma revista de presente. Agora, hoje, se Deus falou com você, para você tomar uma decisão de se unir aos cristãos perseguidos, recebendo a revista Portas Abertas, você vai ter a oportunidade também de receber a revista, 12 exemplares, todos os meses, durante um ano, gratuitamente, se você adquirir, quer seja um boto no valor de R$5. Nada que está ali é comércio, nada que está ali tem fins lucrativos.
Não dá para lucrar com esses livros levando só nas igrejas. Teria que pôr em distribuidoras, na Amazon, e vender pelo Brasil inteiro, nas livrarias, para ganhar dinheiro. Não dá, a gente só leva nas igrejas assim, porque eles só têm um objetivo, que você conheça os irmãos, e a partir desse conhecimento, ore por eles, e deseje envolver-se com eles, receber notícias deles, informações, envolver outras pessoas. É tudo isso que a gente quer. A gente quer que a igreja brasileira seja inflamada dessa forma, e seja uma só igreja em toda a terra, com essa consciência. Então hoje você é desafiado, irmãos, a não ir embora, sem preencher para nós essa ficha e poder receber todos os meses notícias dos seus irmãos na sua casa. A Portas Abertas tem a mensagem para nós no Brasil esse ano, que nenhum cristão perseguido deve enfrentar sua perseguição sozinho. Nós, como corpo de Cristo que somos, principalmente por vivermos em um país de liberdade, temos o dever de enfrentar a perseguição com esses irmãos perseguidos. Amém? Pastor Waldenberg, muito obrigado. Presbítero Roberto, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. E a vocês também, obrigado, Deus abençoe, que Deus tenha falado no seu coração, tá? Assim como fala no meu. Eu sou inflamado, eu sou a pessoa que sou apaixonado pela igreja perseguida, pelos irmãos perseguidos, porque sou apaixonado por Jesus. Se você ama Jesus, irmãos, você ama esses cristãos. Eles sofrem por causa de Jesus. É Jesus, na verdade, quem está sofrendo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Vamos meditar nisso que nós ouvimos, enquanto vamos cantar um hino. Convido aqui os irmãos. A palavra foi clara, todos nós fomos desafiados. Vamos pensar e refletir e reagir a isso. Convido os irmãos a se colocar de pé para cantar com a gente. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Novamente. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão
e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Podemos assentar. Quero chamar aqui à frente a nossa irmã Liz. Nós teremos hoje a bênção de orar pelo seu envio para o campo. Ela passou esse período aqui conosco, né? Descansou um pouco, está bem melhor, né? Expressão sorridente aí, graças a Deus. Ela vai contar um pouco para a gente qual vai ser o seu novo trabalho agora. Ainda na OM, né? Por favor. Vou ser breve. Então, eu servi a Deus no navio Logos Hope por 6 anos. E, recentemente, o navio, a organização comprou outro navio que chama Doulos Hope. E esse navio ele está na Ásia. E muitos desses países, na verdade, são países perseguidos que a gente vai passar: Laos, Mianmar, Vietnã. Países que, como o pastor explicou, são países que têm perseguição extrema, não severa, né? Não sei, né? Talvez Deus me leve para um país com perseguição severa, ainda não sei. Mas queria pedir oração para os irmãos pelo trabalho que a gente vai fazer. O navio também é uma livraria, um navio bem menor do que o Logos, porque naquela região existem vários rios. Então, a nossa intenção é entrar um pouco mais dentro dos países, né? Porque geralmente a gente fica bem à margem, então a gente, com um navio menor, a gente consegue entrar dentro de alguns países e através de navegação pelos rios, né? Então, basicamente isso. Eu trabalho normalmente com a preparação da chegada do navio a cada país. Então, eu passo pouco tempo a bordo, na verdade. Geralmente eu vou 3 meses antes, preparo tudo e o navio chega no país que eu sou enviada. Então, é basicamente isso, resumindo. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, eu vou estar no final do culto. E queria que você orasse. Eu viajo na quinta-feira à noite e eu só chego lá no sábado. É muito longe. E é isso. Obrigado pelas orações que os irmãos já têm feito, né? Já estou no Brasil tem 6 meses. Foi um tempo de sabático, digamos, de descanso, de encontrar a igreja, a família. E ore pelo navio, pelos outros missionários que estão ali, e por mim também, como os irmãos já têm orado todos esses anos. Eu agradeço todo o apoio, todas as orações. Em nome de Jesus. Obrigada.